Olá, professora Estela aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de obesidade à distância. E falando agora sobre a avaliação do paciente com obesidade. Evidentemente, o paciente ele deve passar por uma boa anamnese, né, para a gente tentar identificar alguns comportamentos alimentares desse paciente, se ele tem comportamento compulsivo, como é que está a qualidade do sono, se ele tem outras morbidades relacionadas à obesidade, como diabetes mellitus, esteatose hepática, dislipidemias, né? Se o nosso paciente faz uso de algumas medicações, como glicocorticoides e antipsicóticos que estão relacionados a ganho de peso, etc. Então, a anamnese completa é importante, né? A gente avaliar também história familiar de problemas cardiovasculares, né? Os exames laboratoriais, na verdade, é mais para pesquisar se esse paciente tem alguma complicação da obesidade, como a glicemia, né? Aparecendo aí como uma complicação da obesidade, que é o diabetes mellitus, dislipidemia, enzimas hepáticas, né? Então, tudo isso é bastante importante na avaliação do nosso paciente. E no exame físico, além da gente verificar as medidas antropométricas, né? A gente vai peso, estatura, as circunferências abdominal, circunferência do quadril, né? Para a gente estimar o risco de síndrome metabólica. A gente também vai, no exame físico, ver se o paciente tem algum estigma clínico de alguma doença que curse com obesidade, como a síndrome de Cushing, por exemplo, importantíssimo na avaliação do nosso paciente, né? E também a gente pode lançar mão de alguns exames complementares, né, para ver qual é a distribuição da gordura desse paciente, além da qualidade de peso que esse paciente tem, se é devido à massa magra, massa gorda, etc. Né? Então, esses exames como ressonância, ultrassom e tomografia, elas na verdade são mais utilizadas em pesquisa clínica, né? Na prática diária, a gente utiliza mais a avaliação da composição corporal por absorciometria com raio-x de dupla energia, que é o DEXA, né, que é aquele mesmo aparelho que faz o diagnóstico de osteoporose, avaliação da prega cutânea e bioimpedância. Então, aqui na prega cutânea, a gente verifica, né, através de um aparelhinho, né, mede realmente a prega cutânea. E, na verdade, é um método que é um pouco falho, né, porque isso depende de uma avaliação do examinador, né, então tem alguns pontos onde se mede, né, a prega, o tamanho da prega cutânea, e isso pode dar uma noção importante do grau de adiposidade daquele paciente, né. A bioimpedância, né? Então o paciente ele vai subir num aparelho de bioimpedância e vai ser submetido a uma corrente elétrica de baixa intensidade, né? Que vai passar pelo corpo do paciente e de acordo com a distribuição, a quantidade de água que tem naqueles tecidos, né? Essa corrente elétrica ela vai passar com diferentes graus de resistência, então assim se pode inferir a quantidade de massa magra, né, aquela massa livre de gordura na verdade, e a massa gorda, e no laudo é capaz de estimar o percentual de gordura corporal, estimar o percentual de massa livre de gordura, etc. E pode dar uma noção interessante, né, de qual é o grau de adiposidade desse paciente, a taxa metabólica desse paciente, que é estimada através do que se estima que esse paciente tem de massa muscular. Então, é um método falho justamente porque eu estou falando muito em estimar, 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 e não tem muita precisão, na verdade, né? E o método que a gente tem utilizado e confiado mais é a densitometria do corporal, né? Onde se consegue verificar através de raio-x, né, de dupla energia, de acordo com qual é o tipo, com a composição corporal, ele vai gerar qual é mais ou menos a quantidade que esse indivíduo tem de massa magra, massa gorda e massa óssea. Então, ela é um pouco mais fiel do que a impedância, então pode ser um método mais interessante para avaliar a composição corporal desse paciente. Gente,
quanto maior o IMC, maior o grau de morbimortalidade, né? Relacionada a várias doenças que a gente sabe que tem a sua prevalência aumentada por conta da obesidade, como diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensão, doenças cardiovasculares, artropatia degenerativa, né? Artrose de quadril, joelho, enfim, cânceres, vários cânceres têm a sua prevalência aumentada nos grupos, nos pacientes com obesidade, como câncer de mama, câncer de cólon, endométrio, né? A apneia do sono está relacionada à obesidade, a gente sabe que é um marcador de risco cardiovascular importante, doença do refluxo gastroesofágico, hiperplasia prostática benigna também são morbidades relacionadas à obesidade. A obesidade ela aumenta a mortalidade em homens e mulheres saudáveis e que nunca fumaram, tá? Então isso já está muito bem explicado, independente de outros fatores de risco, né? Independente de outras morbidades, o IMC elevado por si só aumenta a mortalidade em homens e mulheres não fumantes. E a boa notícia é que uma redução de 5 a 10% do peso corporal é capaz de melhorar o perfil de risco cardiovascular e reduzir o risco de diabetes. Outras complicações da obesidade, como a esteatose hepática, por exemplo, elas podem requerer um grau maior de perda de peso, né? Isso pode ser conseguido com o tratamento clínico, farmacológico ou não. As estratégias de tratamento elas vão envolver uma equipe multidisciplinar, onde vai participar o médico, o nutricionista, o educador físico, muitas vezes o psicólogo também, né? Então vai passar pela mudança de hábitos alimentares, devendo ter uma boa prescrição dietética pelo nutricionista, e a dieta, na verdade, não existe um consenso sobre qual é o melhor tipo de dieta, mas o que se sabe é que a dieta deve ser aquela dieta que o paciente vai conseguir manter, na verdade, né, por longos períodos, para que se evite o reganho de peso. Então, a prática de atividade física também é importante e, inclusive, é um importantíssimo componente na manutenção de peso perdido. A terapia comportamental da obesidade ela pode ser útil principalmente naqueles pacientes que têm um comportamento compulsivo e, por fim, medicamentos, eles podem também ser úteis, né? A gente tem que encarar que o tratamento farmacológico da obesidade pode ser sim necessário, né? E tendo em vista que a obesidade é uma doença crônica, às vezes o uso do medicamento pode ser necessário por tempos prolongados para que se evite a recidiva, o reganho de peso, né? E por fim, a cirurgia bariátrica também, ela pode entrar como última medida no tratamento da obesidade. Então, agora sobre o tratamento farmacológico, ele está indicado naqueles indivíduos que têm o IMC maior ou igual a 30 ou com IMC maior ou igual a 27, mais alguma comorbidade relacionada à obesidade, como diabetes, esteatose hepática, apneia do sono, dislipidemia, etc. Então, dos fármacos aprovados que a gente tem no nosso meio, vamos citar a sibutramina, né, que é um inibidor da recaptação da serotonina e noradrenalina, né, ele foi desenvolvido inicialmente para tratar a depressão, mas depois acabou tendo essa indicação no tratamento da obesidade, e ele funciona como um sacietógeno, né? Então o indivíduo fica com a sensação de saciação prolongada. Ela está mais bem indicada naqueles pacientes que têm aquele comer hiperfágico, que é aquele indivíduo que não belisca tanto, mas nas principais refeições ele come numa quantidade exagerada, até ficar bem com o estômago cheio, né? Enfim, a sibutramina ela promove uma perda de peso, né, de acordo com um estudo, né, realizado, que pode variar entre 2,9% a 9,4% de perda de peso, né, e que a gente tem aqui
de observação para citar sobre a sibutramina é que foi realizado um estudo chamado SCOUT na Europa, né, que demonstrou um risco relativo de 16, um aumento do risco relativo de 16% para eventos cardiovasculares não fatais, como AVC e infarto agudo do miocárdio. Portanto, ele não deve ser utilizado em pacientes com alto risco cardiovascular. Tá? Ele foi proibido nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a gente ainda mantém o uso e a Anvisa exige apenas que o paciente preencha um termo de consentimento. Como efeitos colaterais, eventos adversos, a gente pode citar as palpitações, boca seca, elevação da pressão arterial, que é um motivo para suspensão da medicação. A redução da libido, insônia, irritabilidade, cefaleia também podem ser relatados. Outra opção no tratamento da obesidade, aprovado pela Anvisa, é o Orlistat, né, que é um inibidor das lipases do trato gastrointestinal. Então, ele age justamente inibindo essas enzimas, consequentemente, não vai haver quebra dessas gorduras, dos triglicerídeos, que vão deixar de ser absorvidos, né, pelo trato gastrointestinal e vão ser eliminados nas fezes, consequentemente, eliminando calorias. Nos estudos realizados, a perda de peso subtraindo o placebo foi de 2,8 a 3,2 quilos, né? Então, essa perda superior ao grupo placebo, né, que foi submetido também às mudanças de estilo de vida, né, as mesmas mudanças de estilo de vida do que o grupo do Orlistat. Ele apresentou melhora no perfil metabólico do paciente diabético que fez uso, redução da pressão arterial e perfil lipídico independente da perda de peso. É uma medicação extremamente segura porque praticamente não tem absorção sistêmica, né? A gente também tem a liraglutida aprovada, né, para o tratamento da obesidade, que é um análogo do GLP-1. Vocês já conhecem esse fármaco, né, que a gente falou no tratamento do diabetes mellitus, né? E o GLP-1, né, ele age promovendo saciedade, né? Ele vai melhorar a sensibilidade à ação da insulina e também ele tem a ação central, no sistema nervoso central, estimulando as vias anorexígenas, né? E tem uma perda de peso subtraindo o placebo nos principais estudos realizados de 5,6 quilos, né? Dependendo do estudo, teve indivíduo que perdeu até 10% do peso ou mais, né? E o grande limitador da sua prescrição é o custo bastante elevado. O Orlistat, eu esqueci de mencionar, como efeitos colaterais, ele tem dor abdominal, fezes gordurosas e flatulência, que também pode ser um limitador do uso, além da perda de peso não ser assim tão significativa, né? Alguns pacientes não toleram esses sintomas, esses eventos adversos, né? E sobre a liraglutida, os eventos adversos mais relatados são náuseas e vômitos, né? Que também pode ser um limitador do uso, mas via de regra costuma ser bem tolerado, né? O grande problema, de fato, é o custo. Ainda também aprovada pela Anvisa para tratamento da obesidade, a gente tem a lorcacerina, que é um agonista seletivo do receptor 5-HT2C, né? Ele produz uma perda de peso subtraindo o placebo de cerca de 3,1 a 3,6%, né? Ele é mais utilizado naqueles pacientes que são comedores emocionais, aqueles pacientes que têm o comer emocional, né? Mas, infelizmente, recentemente o FDA recomendou contra o uso desse medicamento por conta de um aumento do risco relativo em alguns cânceres. Apesar de ter sido um aumento pequeno, né, o FDA tomou essa medida de recomendar contra o uso e a gente, infelizmente, também teve que parar a prescrição desses medicamentos até que se esclareça melhor essa situação do aumento de risco de câncer. Bom, então vamos para mais uma breve interrupção e no próximo vídeo eu vou falar sobre o tratamento farmacológico com fármacos off-label, que não estão escritos em bula, e também do tratamento cirúrgico da obesidade.